Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus continue te guardando, te protegendo no nome do Senhor Jesus. Muito bom ter mais esse tempo, mais esse momento, onde juntos podemos refletir um pouco sobre a palavra, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nas últimas quartas-feiras, nesse tempo que nós temos buscado, nós temos falado um pouco sobre intimidade, sobre ter intimidade com Deus. Porque às vezes nós, até hoje, né, pela manhã, comentando da igreja, eu estava falando sobre isso, que às vezes nós temos a salvação, somos salvos, temos o Senhor dos Senhores sobre as nossas vidas, temos a ação do Espírito Santo a nosso favor, mas já parou para perceber que às vezes nós não desfrutamos disso? Conhece de repente crentes que não desfrutam disso? É difícil falar de outras pessoas, mas vamos pegar só em nós mesmos. Às vezes, por muitos momentos, não sei se você se pega tendo o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu, né? Aquele que entregou seu filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Temos tudo isso ao nosso favor, mas de repente nós não desfrutamos disso. É como se estivéssemos uma bela casa, com todo o conforto, com tudo aquilo que ela pode nos dar, e decidimos ir para o quintal dormir numa barraca, num colchonete. Temos de repente as maravilhas, temos tudo aquilo que Deus nos proporciona, mas não desfrutamos. É como diz Salmos, né? Salmos 23 diz que o Senhor prepara uma mesa, né, na presença dos meus inimigos. Uma vez eu vi um pastor amigo falando sobre isso, que às vezes nós nos portamos assim, né? Como se quando éramos criança, nossa mãe vai lá e prepara aquele banquete de domingo, aquele jantar ou aquele almoço de Natal e Ano Novo com tudo muito farto, né? Com tudo as coisas mais gostosas que eu e você gostamos. E fala: "Vem, filho, vem almoçar". Mas nós estamos tão intertidos com outras coisas, querendo brincar, querendo fazer, vamos lá, pegamos beliscamos uma ou outra coisa, ou de repente tomamos um pouquinho de suco e já saímos, já estou bem, porque nós queremos brincar. Não desfrutamos daquilo que foi preparado para nós. E a minha pergunta que eu faço e tenho me feito nos últimos dias, nos últimos tempos é: será que nós desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado? As bênçãos que Paulo fala em Efésios, né, que Deus derramou sobre nós as suas bênçãos, né, que Deus agiu realmente sobre as nossas vidas. Será que nós temos desfrutado dessas bênçãos sobre as nossas vidas? Né, que diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Será que nós temos desfrutado disso? Já parou para pensar? Às vezes não. Eu gostaria, antes de ler o texto com você, eu gostaria de orar por você mais um momento. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome e agradecer a ti pelo teu cuidado, o teu zelo. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, cada um daqueles a qual o Senhor já salvou, cada um que já é salvo, aqueles que ainda não entenderam isso, ó Pai, que possam realmente entregar a vida para o Senhor, entregar que não existe nada melhor do que ter a nossa vida ao teu controle, ó Pai bendito. Mas que também o Senhor venha, ó Pai, daqueles que já entregaram a vida a Ti. Muitos deles ainda, ó Pai, não têm desfrutado da maravilha que é pertencer ao Senhor, da maravilha que é ter Deus como Senhor das nossas vidas, cuidando, zelando, até mesmo nos momentos mais difíceis. Sabemos, ó Pai, que temos uma caminhada no nosso dia a dia. Nessa caminhada enfrentamos, ó Pai, tantas situações. Nessa trilha, Pai, das nossas vidas, nós enfrentamos tantos altos e baixos, mas não queremos, meu Deus, jamais, jamais, ó Pai, desviar dos teus caminhos, jamais, ó Pai, trocar os benefícios, a alegria da tua presença por qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. Então, Deus, se alguém não tem desfrutado dessa maravilha, como o salmista vai dizer, a alegria da salvação, que ele mais tinha medo é que o Senhor tirasse dele a alegria da salvação. E tem muitos, ó Pai, que não têm desfrutado dessa alegria. Nos ajude, ó Pai, a viver. Nos ajude, ó Pai, a entender o teu querer e a tua vontade. É que eu quero orar nesse tempo, no nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero ler com os irmãos hoje está em Salmos, Salmos de número 15. É um Salmos bem curtinho. Eu quero ler com os irmãos. De repente você não pode acompanhar na tua Bíblia, está aí em outros afazeres, mas aproveitando esse tempo, que benção, que Deus possa honrar a tua vida, honrar o teu coração, em nome de Jesus. Mas Salmos 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra o que teme o Senhor,
que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado e que não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Eu creio que o que nós mais desejamos é algo, posso pensar, como diz o versículo 5, de não ser abalado, mas poder permanecer firmes, sempre firmes, estarmos ali sempre, mesmo quando as tempestades vêm, quando as ondas vêm, quando os terremotos vêm, quando as coisas mais inesperadas vêm sobre nós, o que nós mais queremos é poder permanecer firme, permanecer inabalável. Mas como isso às vezes é difícil? Como nós nos abalamos? E será por que nós nos abalamos? Salmo 125 vai dizer que Salmo 125 vai dizer que os que confiam no Senhor são o quê? São como os montes de Sião, que não o quê? Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quantas pessoas nós temos visto abalada? Não é porque a pessoa não tem fé, não é porque a pessoa não crê. Às vezes fala assim, mas falta um pouco. Já parou para pensar que às vezes nós damos alguns conselhos meio que bem errado? Porque a pessoa chega pra gente, compartilha alguma coisa, compartilha alguma situação, você fala, você tem que ter mais fé, você tem que confiar mais. Mas quem diz que a pessoa não está confiando? Quem diz que a pessoa não tem fé? De repente, ela pode estar vivendo um momento difícil, uma situação constrangedora. E sabe qual que é uma das situações mais constrangedoras que pega os servos e as servas do Senhor? Posso te dizer? É o pecado. Percebe que a gente tem falado muito sobre quarta-feira, sobre o pecado. Eu não quero de forma alguma que você negocie com o pecado, que o pecado se torne algo normal na tua vida. Não, não é isso. Nós precisamos aprender a quando errarmos, a quando falharmos, a quando pecarmos. O nosso coração precisa doer. Nós precisamos realmente voltar aos pés do Senhor, chorando, pedindo misericórdia, assim como aconteceu com o filho pródigo. Cair em si, quando ele cai em si, e fala, peraí, então eu creio que o pecado tem que ser, mas às vezes nós temos essa dificuldade. Qual que é o nosso problema com o pecado? É entender que há perdão, é entender que Deus pode agir, que Deus pode mover. O texto que nós não lemos diz, quem habitará no teu santuário? Aí continuando diz, quem poderá morar nos teus santo monte? É uma expressão que a gente fica assim, quem? E ele começa a nos dar uma lista de quem pode. Né? Aquele que é íntegro em sua conduta, que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que não usa sua língua para difamar, né, nenhum mal, que não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita, né, quem merece desprezo, mas honra quem teme o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando disso pode trazer prejuízo, que empresta não visando o lucro e nem aceita suborno do inocente. Então nós começamos a ver uma lista que a gente começa a parar e pensar em algumas situações e algumas questões. E quando nós olhamos para alguns personagens da Bíblia, alguns outros textos paralelos a eles, olha o que Paulo diz lá em Filipenses 3:10. Ele vai dizer assim, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me com ele me tornando com ele em sua morte. Só que se nós lermos na linguagem de hoje, olha o que a linguagem de hoje diz, ela traz uma compreensão melhor de Filipenses 3:10, assim, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte no seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte. Percebe qual era o desejo de Paulo? O desejo de Paulo era conhecer mais Cristo. E não somente conhecer, mas poder participar do seu sofrimento e se tornar igual ele. E a morte, quando nós falamos, e a Bíblia trata muito sobre morte, não é simplesmente uma morte física que ela vai tratar, mas ela vai falar muito da morte do eu. E eu creio que a maior luta que nós temos é contra o eu, a maior luta do Erivelto é contra o Erivelto. Daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, daquilo quando acontece alguma coisa, de repente a nossa reação é de imediato. Então eu preciso morrer para mim, para que permitir que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa mover. Então, toda a intimidade, quando nós estamos falando de intimidade, ter intimidade com Deus, começa primeiro por um ato simples, uma atitude simples. E qual que é essa atitude? Querer, desejar. Desejamos muita coisa, muita coisa. Desejamos um mundo melhor, um mundo sem violência,
desejamos que o Brasil seja campeão da Copa, não é verdade? Desejando muita coisa, muita coisa. E quando nós desejamos algumas coisas que estão ao nosso alcance, nós conseguimos fazer. Desejamos ver, de repente, sexta-feira, o jogo do Brasil mais tranquilo. Você percebe que esse desejo nos leva a movimentar alguma coisa, a agir, de repente, tentar conversar se eu consigo entrar nos trabalhos mais cedo, para sair mais cedo, para chegar. Então a gente começa a fazer, não, domingo eu quero chegar, de repente, no culto mais tranquilo. Vamos sair mais cedo. Então, aquilo que eu desejo, ele começa a me levar a tomar algumas decisões. O que eu desejo me leva a fazer algumas escolhas. Desejo sair de férias e desejo viajar. Então você começa a tomar algumas atitudes práticas de para onde eu vou. E quando eu escolho um local, eu deixo de escolher tantos outros. Quando eu me apego a um, eu abro mão de tantas outras. E assim vem a questão, o quanto verdadeiramente eu e você, vamos nos colocar assim, o quanto eu e você realmente desejamos ser íntimo de Deus, conhecer a Deus, viver realmente dele tocando, sentir, assim como os escritores bíblicos, sentir o Deus realmente iluminando, Deus falando aos seus corações, Deus ministrando. Quantos de nós temos verdadeiramente esse desejo? Você pode de repente responder de imediato. Com certeza eu tenho. Show, top. E de acordo com esse desejo, o que você tem feito para que esse desejo se cumpra? Porque, irmãos, simplesmente desejar, simplesmente ter pensamento positivo, não vai resolver as nossas questões. Não vai nos ajudar muito. Não vai nos ajudar muito. Então, em primeiro lugar, quando nós temos desejo, eu começo a analisar algumas coisas. E a primeira coisa que eu penso e analiso quando eu tenho um desejo de ser mais íntimo de Deus, de como vai dizer Ezequiel, de ir a águas mais profundas, eu preciso avaliar algumas coisas. Primeira coisa que eu preciso avaliar é que há pecado na minha vida. É que de repente há algumas coisas que me atrapalham na minha vida. Não quero dizer de forma alguma que de repente você vive a prática do pecado, que você está ali cometendo algum pecado nesse exato momento, ou que vive à base dele, mas cometemos erros, falhamos. E esses erros e esses pecados me distanciam de Deus. O seu pecado, tanto que a Bíblia vai dizer, né, se não me falha agora a memória, Jeremias, mas vai dizer que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, se eu sei que o pecado causa isso, o meu primeiro desejo, a minha primeira atitude diante do meu desejo de ser íntimo de Deus é analisar o meu pecado e ver o que me leva realmente a pecar. O que está me falhando em relação a isso? De repente é algo que nós conseguimos resolver só, mas de repente eu preciso de ajuda. Mas o que eu preciso ter muita consciência disso, de que os nossos pecados, há perdão. Deus nos perdoa. Deus nos perdoa, mas para muitos parece que tem uma dificuldade de entender isso. E quer. Esses dias eu estava assistindo algo e acontece muito, né? De uma série onde um policial lá na missão deixou que uma criança morresse. Não deixou, numa questão de sequestro, no final aconteceu que uma criança morreu. Isso a gente é uma série, mas a gente sabe que isso é muito real no nosso dia a dia. E esse policial então, ele se sente tão culpado por não ter salvado aquela criança, por não ter conseguido fazer algo que não tinha nada para ele ser feito. Então ele se sente também que já como ele não conseguiu salvar a criança e a criança veio à morte, ele também não era digno de viver. Então ele começou a fazer de tudo para querer tirar a sua própria vida, porque ele não merecia mais. E às vezes assim acontece com muitas pessoas que de repente falham, de repente permite algum momento que os frutos do Espírito, né, ele saia e venha de repente outras atitudes que de repente o velho homem ou a velha mulher, a velha natureza se manifeste, a gente começa, tá vendo, eu não sou digno de Deus, eu não vou mais orar, não vou mais para a igreja, não vou fazer, não, quem sou eu? Quem sou eu digno de participar de qualquer coisa? Quem sou eu digno de participar de qualquer projeto da igreja ou qualquer outro projeto? Quem sou eu para exercer? Eu sei que muito das nossas igrejas, principalmente a Igreja Batista, tem esse período, né, de cargos, de fazer, mas não só cargos, porque cargos é simplesmente algo que é nominal, todos nós podemos fazer independente de, mas às vezes nós olhamos, não, eu não sou digno. Eu não sou digno porque olha o que eu já fiz.
E nós permitimos então que o pecado comece a ser senhor da minha vida. Eu começo a permitir que o pecado comece a ditar o que eu posso ou o que eu não posso. O pecado começa a ditar aquilo que eu mereço ou que eu não mereço. E eu esqueço de olhar para a cruz. E tem uma canção, né? Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou, ou pela cruz eu vou. Então, é a cruz e ali todos os nossos pecados foram perdoados. Através da ressurreição de Jesus, ele nos deu também poder para viver. Então, quando nós lemos o texto, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem? Aqueles que de repente, o texto vai dizer, aqueles que buscam aquilo que Deus tem. Aqueles que têm desejo. Sabe quem vai habitar no santuário de Deus? Sabe quem vai morar no santo monte de Deus? Aquele que deseja isso, aquele que quer isso. Aquele que entende que não existe local melhor para estar do que na presença do Senhor. Que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não há nada melhor do que desfrutar da tua presença. Quem habitará aquele que tem desejo. Fala, poxa, mas então o negócio é só desejar? É como se eu pegasse a lâmpada do Aladim e esfregasse o que você deseja, aí você ali fizesse os seus 3 desejos e eles cumprissem. A gente sabe que não é tão simples assim. O que eu quero dizer é que o desejo nos leva a mover. O desejo nos leva a crer. O crer nos leva a ter fé. E a fé nos leva a ter atitude. Então, quando eu desejo, quando eu quero, eu começo a lutar para praticar essas coisas que os Salmos começam a dizer. A praticar, a viver uma vida inteira de uma conduta que glorifica ao Senhor. Independente das situações, mesmo que isso me cause prejuízo, eu vou querer viver para glorificar ao Senhor. Se eu tenho que batalhar por uma causa, eu vou batalhar por ela porque eu quero glorificar ao Senhor. Eu desejo estar com Ele, eu desejo honrá-lo. Eu desejo glorificá-lo. Eu desejo realmente engrandecer o nome dEle. E para isso, então, nesse desejo, eu digo, a primeira questão é avaliar, meio que anotar qual é o pecado que realmente te incomoda. Qual é o pecado hoje que você entende que tem te atrapalhado viver aquilo que Deus tem? Viver a intensidade de Deus, viver 100% daquilo que Deus preparou para você. Qual é o pecado? De repente você poderia colocar ele, escrever ele num papel ou escrever em algum lugar e de repente você começa a buscar o que realmente precisa acontecer. A primeira questão, depois desse pecado anotado, esse pecado que te incomoda, esse pecado que você sente que te condena, esse pecado que machuca o teu coração, nós falamos na quarta-feira passada, esse pecado realmente que parece que aperta o teu coração, né, com, sei lá, algo que está apertando muito forte, e de repente você esquece, mas de repente quando é para fazer algo para o Senhor, isso vem novamente. Então esse pecado está te condenando, que está te amarrando os teus pés. E a primeira questão desse pecado é verdadeiramente pedir perdão ao Senhor. De repente você pode até dizer, Senhor, eu sei que eu não sou digno de perdão. Eu sei que eu não mereço o teu perdão, mas eu quero colocar isso diante do Senhor. Pedir perdão ao Senhor. Pedir realmente que o Senhor venha te perdoar para que naquele exato momento o teu coração venha se sentir livre de qualquer condenação. Mas não pode parar por aí, poxa, maravilha. Oh, glória a Deus, eu não estou mais agora sentindo esse peso. Opa, não para só por aí. Agora, a partir do momento que esse pecado está perdoado, está ali listado na minha folhinha, no meu caderno, onde quer que possa ser, no local bem particular nosso, quando ele está anotado, então está anotado aqui, eu já pedi perdão e sei que eu fui perdoado, agora eu preciso tomar algumas ações preventivas para poder evitar que esse pecado volte na sua vida, para você tomar ações preventivas que não permita que esse pecado se torne corriqueiro, se torne diário, se torne comum. Se torne algo que a gente coloca, pequei, o Senhor me perdoa, foi mal. E não, irmãos, precisamos levar a questão do pecado a sério, confessá-lo ao Senhor e buscar viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque nós poderíamos fazer a seguinte pergunta, é possível entrar na presença de Deus se temos pecado? A questão eu sempre coloco que o problema não é o pecado. O problema não é o pecado. O problema é quando nós não reconhecemos o pecado. Porque quando nós reconhecemos que pecamos, nós vamos de imediato a pedir perdão ao Senhor. O problema é quando nós achamos que esse pecado não tem nada a ver, quando nós achamos que existem pessoas que cometem pecado muito pior,
Pelo menos não mato, não roubo, não bebo, não fumo. E o que isso tem a ver? Não estamos colocando disso. Não estamos colocando o pecado em graus. Ah, não, eu não sou um serial killer, não sou alguém que faz mal às pessoas. Não, meu pecado é um pecado comum, não. Independente se for uma mentira, se for qualquer, por menor que possa ser, eu não posso aceitar. E o problema meu, como eu digo, não é o pecado, o problema é quando eu não reconheço a gravidade dele. Quando eu não reconheço o que ele afeta o corpo de Cristo, como ele mancha o nome de Jesus. Então eu preciso, em primeiro lugar, realmente ter ele muito claro, confessar ao Senhor e levar ele a sério e tomar atitudes para que esse pecado não venha mais sobre a minha vida, para que eu possa resisti-lo a cada dia, buscar o Senhor. E lembrar que quando a Bíblia declara que nós somos santos, que nós somos justos, é porque o Senhor não tem. Estava lendo uma frase que diz assim, lembre-se, Deus nos vê como santo e justo, mesmo que tenhamos pecado. Por quê? Porque na nossa vida está escondida em Cristo. E nele nós somos purificados, neles nós somos perdoados, desde que esse pecado é reconhecido, é confessado e haja arrependimento. Ou podemos dizer, né, onde ele é reconhecido, onde há um arrependimento e ali há confissão. E agora eu vi como Jesus vai dizer, né, àquela mulher, vá. E o que diz? É que não dá para ouvir os irmãos agora. Mas o que diz o texto? Vá e não peques mais. Esse precisa ser o nosso lema, esse precisa ser a questão. Então, muitas vezes, a solução que nós precisamos para ter mais intimidade com Deus, sabe qual que é? É confessar o pecado. Começa por aí, começa por confessar o nosso pecado ao Senhor, porque quando nós confessamos o nosso pecado, como eu disse na semana passada, quando a gente está mal com alguém, com algum problema, a gente vai lá e se acerta e pede perdão, confessa o pecado. Olha, eu falei com você, me perdoe. A gente se sente bem novamente. A gente pode estar junto novamente, glorificando ao Senhor, restaurando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então nós podemos, quando nós falamos semana passada, nós podemos nos apresentar novamente, corajosamente na presença do Senhor. Nós nos sentimos à vontade na presença dele. E a pergunta é: você se sente à vontade na presença do Senhor? Porque imagina se hoje você, o versículo 1, né? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Imagina Deus te chama e a pergunta hoje, com a consciência que você tem, você se sentiria à vontade na presença do Senhor? Assim como nós nos sentimos à vontade na presença do nosso cônjuge, dos nossos filhos, será que nós nos sentiríamos à vontade, né, na presença do Senhor? Você se sente à vontade na presença do Senhor? Se não, por quê? Se Deus te chamou para habitar com Ele, se o Senhor diz que somos dele, se nós somos propriedade exclusiva dele, por que nós não nos sentimos à vontade? Porque nós não temos prazer de estar na presença dele. Porque quando nós estamos na presença dele, vai dizer que nós não seremos abalados. Porque quando nós estamos na presença dele, o Senhor vai nos ajudar através do seu Santo Espírito a nos ajudar na nossa conduta, para que a nossa conduta seja íntegra, para que nós possamos ser justos, falar a verdade em amor, não venhamos difamar ninguém, porque o Senhor começa a nos controlar. O Senhor começa a trabalhar no nosso coração. Eu gostaria de, então, nesse tempo, convidar você a refletir sobre isso. Você se sente à vontade na presença do Senhor? Você se sente bem estando perto de Deus? Deus é bem-vindo à sua presença? Deus é bem-vindo à sua presença? Deus é bem-vindo quando está contigo? Ou quando você é confrontado, algumas coisas mexem? O autor de Hebreus 10, versículo 19 e 22 diz: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo por meio da cortina. Isso é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água purificadora. Entende o que o autor de Hebreus está dizendo? O preço já foi pago. O preço da nossa dívida. Não sei quantos lembram, mas antigamente se usava muito nota promissória.
E quando você pagava, ela era ali arquivada, alguns era rasgada. E sim, o nosso pecado gerou em nós uma dívida. Gerou para nós uma nota promissória, um cheque muito grande, de um valor muito grande. Mas Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, ele carimbou e colocou cancelado, pago. Ele rasgou essa nota. E hoje, irmãos, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então tenha convicção de que você está em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Então, o meu conselho para você nessa noite: para aí um pouquinho. Você não quer escrever para não ter problema? Pense, para um minutinho, de repente quando você for dormir hoje, qual o pecado que tem me incomodado? E escreve ele aqui no cantinho da sua mente. E quando você lembrou dele detalhado, confesse ao Senhor. Fala, Senhor, esse pecado tem me machucado. Esse pecado não tem permitido que eu desfrute da tua presença como o Senhor tem. Esse pecado não me permite águas mais profundas. Esse pecado tem me atrapalhado a entrar na tua presença como eu gosto, como eu gostaria. Peça perdão ao Senhor e depois comece a traçar estratégias preventivas para que você possa ter novas atitudes, novas habilidades, para que esse pecado não se torne algo que já tentei fazer de tudo e não consigo, mas que possamos lutar, sabendo que juntos podemos vencer. Amém, meus irmãos? Beijo no coração, fique com Deus. O nosso desejo é ter mais intimidade com Deus, poder realmente sentir Deus, poder orar a qualquer instante, poder ter alegria de ler a palavra do Senhor. Sabe, nosso coração venha, assim como temos sede de água, possamos ter sede da palavra de Deus. Lembrando agora, segundo domingo de dezembro, né, o dia que nós paramos para comemorar, o dia da Bíblia. Então, esse livro que para nós é tão importante. Esse livro que para nós é a nossa vida, porque é através dele que conhecemos a Cristo a cada dia mais. Então, quero te convidar. Desfrute mais da presença do Senhor. Bem, beijo no teu coração mais uma vez. Fique com Deus. Que Deus continue te guardando e te abençoando e que possamos continuar sendo movidos pelo amor. Em nome de Jesus.